Eu lido com a violência contra a mulher há muitos anos. De uma certa forma, eu sempre lidei com isso, porque eu sempre tentei mostrar o direito que a mulher tem de existir como um ser tão importante no contexto da natureza como o homem. Sempre achei muito anormal dizer que descendemos de uma costela. Não que isso não seja uma possibilidade, mas porque isso é visto como algo menor. Automaticamente, na cabeça de um homem, ele já enxerga uma mulher de uma forma inferior. Se não tivesse saído de mim, você não existiria. Então agradeça por eu olhar você, por eu cuidar de você. Existe no subconsciente de ambos essa visão pequena, essa visão menor. Mas se fôssemos levar isso para o lado científico, a coisa poderia ser contrária, porque o gerador de vida é o feminino, é o receptivo. Ela recebe o espermatozoide, ela admite o espermatozoide no óvulo, ela começa a abrigar aquele óvulo dentro de si e permitir que aquele novo ser se alimente dela. É ela que vai mantê-lo vivo e cuidar dele durante toda a gestação. Eu estou falando disso até mesmo para os animais. Então eu não vou usar aqui o número de meses, porque cada ser, cada fêmea tem um tempo de gestação. Depois, ela alimenta, quando está fora do seu corpo, porque antes se alimentava dela, ela continua se alimentando aquele ser dela, porque parte do seu organismo começa a fabricar o leite, que tem todas as enzimas, vitaminas e sais minerais necessários para que aquele ser se mantenha saudável nos primeiros meses de vida, inclusive os anticorpos contra doenças naturais no ambiente onde ele nasceu. E depois, essa fêmea vai transmitir conhecimento para ele, vai ensinar esse ser, a sobreviver, a pensar, a agir e a estar pronto para gerar uma nova vida. Então, somente daí já é muito estranho colocar a mulher como algo que pensa menos, que não sabe o que agir, como fazer e que precisa que o macho cuide dela. As fêmeas da natureza são muito firmes dentro do seu feminino, conhecem a sua importância. E o macho, quando chega, ele se apresenta com respeito. Ele se apresenta sabendo que o valor dela é maior do que o dele, e está tudo bem, isso não diminui a masculinidade dele. Mas, infelizmente, o humano, o homem, comprou uma falsa verdade de que ele é o criador de todas as coisas, tanto é que o Deus que todos creem tem sexo e o sexo é masculino. Vem contado, pelo menos na história judaico-cristã, de que ele, inclusive, condena a mulher por buscar conhecimento, por buscar entender a vida, saber as coisas, como se ela estivesse quebrando uma norma divina, quando é a responsabilidade dela transmitir conhecimento, tanto dentro do DNA, porque o DNA mitocondrial que transmite conhecimento, como fora, educando, mostrando, ó, isso aqui, essa planta faz mal, aquele bicho não chega perto. Então tem todo o universo social
ignorando a importância da mulher. Ela é vista como algo menor. E agora, mais ainda, como o homem não sabe, está desaprendendo, porque antes ele era o rei do lar, né? Ele mandava e os filhos e a esposa obedeciam, a mãe obedecia. Ele passava a ser realmente o dono da verdade naquela célula. Agora existe uma mulher, porque havia um tratado, vamos dizer assim, que o homem sairia para ganhar o pão de cada dia, a mulher ficaria em casa e cuidaria das conquistas desse homem. Só que não foi bem assim, não é? Muitos saíram e não ajudavam em casa. Muitos saíram e nem sequer voltavam. E essa mulher tinha responsabilidade com os filhos que ela concebeu. Tinha responsabilidade com ela. Então ela precisou sair, ela precisou buscar. Mas em momento nenhum houve da mulher um tipo, eu estou acima de você. A mulher continua sendo companheira, ela continua ajudando, colaborando com o seu conhecimento. As que não estão fazendo isso é porque estão feridas, estão machucadas. Perderam a confiança. Elas nunca passaram por dificuldade, mas a memória genética nelas, sim. São mulheres que foram queimadas, apedrejadas, assassinadas em praça pública, e o outro que estava praticando o mesmo ato com ela ao lado, não aconteceu nada. Então, ao ver que os seus direitos não são respeitados, essa mulher se torna arisca, porque ela precisa fortalecer o lado yang dela, porque o yang externo está faltando. Há uma compreensão disso. Então, o homem hoje em dia está voltando ao primitivismo, e eu não estou aqui citando todos, mas vou culpar a todos, porque falta aqueles que não estão fazendo isso se pronunciarem contra os que estão. Porque são homens suficientes para entender que não precisa gritar, submeter, dar 61 socos, passar com o carro por cima e arrastar essa mulher até arrancar pedaços dela e ela falecer. Não precisa disso para ser homem. Homem é. Como mulher é. Há que se respeitar isso. Quando um homem diz não, ele diz não. Você pode não gostar, segue a sua vida. Quando uma mulher diz não, o não dela precisa ser respeitado. Siga a sua vida. Seja homem para seguir a sua vida. Seja adulto. Infelizmente também, tem muitos memes agora que eu vejo de mulher achando que é engraçado dar uma de burra. Ah, eu gastei. Ah, você gastou o cartão todo. E fica aquela mulher como se ele tivesse razão. Mas o dinheiro dos dois, ela não tem o direito de gastar? Ela está fazendo a parte dela num casamento, numa relação. Ela não tem o direito de gastar, mas ela acha engraçado fazer essa piada. Ela não percebeu ainda que o momento é grave. Eu demorei a gravar esse vídeo porque não tinha condição emocional de falar desse tipo de violência, o feminicídio, matar uma mulher simplesmente por ser mulher e por opinar. Isso me machucou muito, que eu não tinha condição de falar. E agora eu estou falando. A hora não é para brincar. A hora não é para fazer piadas fora de hora. Não é para se mostrar como alguém realmente burro, destituído de recursos que o outro tenha que pensar e decidir por você. Não é hora, mulher. E não é hora, homem, de ficar calado. Falta vocês na equação. Vocês criaram um monstro. Vocês brincaram
Vocês debocham da mulher. A mulher não cheira bem, a mulher não é bonita, a mulher é burra, a mulher gasta mais, você trabalha e ela gasta, como se o que ela fizesse dentro de casa não tivesse valor nenhum. Não é algo que possa ser mensurado em dinheiro. Cuidado. Isso não é bom. Isso não é saudável. E é hora de ambos pararem com isso. É hora de crescer. E a maturidade implica em você reconhecer que a brincadeira é fora de hora e é inadequada para o momento que estamos passando. Eu não vejo a violência diminuir mexendo com isso como eu mexo. Eu a vejo aumentando. E aumentando de um jeito extremamente perigoso. Então vamos parar de brincar, vamos pensar sério e vamos agir quanto a isso.